Tá, modelagem BPMN. Eu já falei isso lá na imersão, eu não sei se vocês lembram, se quem estava lá lembra, mas o mais importante do que saber utilizar esses 7 elementos que eu vou passar para vocês aqui, é realmente entender o que as pessoas precisam no processo. Gente, às vezes uma pessoa fala assim, não, eu não consigo fazer modelagem de processo e automatizar porque eu não sou de TI. Modelagem, mapeamento de processo e automatização disso tem muito mais a ver, tá? Até a automatização em um nível que agregue valor para o cliente já de imediato, que é o que eu vou mostrar para vocês, tem muito mais a ver com entendimento e criatividade e saber o que seu cliente está passando do que propriamente dito utilizar tudo corretamente ali no BPM, tá bom? Mas o mais importante é isso aí, é saber o que as pessoas precisam em um processo, beleza? Tá, e aqui rapidão, bem direto ao ponto mesmo, quais são os elementos, né, que a gente pode utilizar no BPMN e que esses elementos praticamente já cobrem, assim, praticamente 100% de todos os processos. São 7 elementos: atividades, gateways, eventos, data objects, que são objetos de dados, as pools, as lanes, os fluxos, as pools, as lanes e os fluxos, tá? Tô só subindo aqui a minha telinha. Então, com esses 7 elementos, vocês já conseguem representar tudo que vocês precisam em BPMN, beleza? Tudo que vocês precisam, vocês conseguem representar com esses 7 elementos. E o meu objetivo aqui é explicar para vocês direitinho um pouco esses 7 elementos e já ir mostrando para vocês na ferramenta como se utiliza esses 7 elementos, beleza? Então, ali, o primeiro elemento, atividades, ele representa o trabalho no tempo. São aquelas caixinhas, né, que você vai colocando ali, que é o trabalho no tempo, é o que as pessoas e aqueles papéis que estão lá nas lanes vão executando. Os gateways, eles representam alterações de caminho. Normalmente a gente chama isso de regras, né? São as regras dos nossos processos. Os eventos são as coisas que acontecem, são eventos mesmo. Nota fiscal recebida, e-mail recebido, autorização recebida, alguma coisa que veio de fora e é um evento que acontece, né? Pode vir de fora, pode vir ali de dentro do processo também, mas é uma coisa que acontece no processo, tá? Data objects são dados, objetos de dados que a gente representa lá no nosso processo, indicando dados de um formulário, dados de um ofício, dados de um sistema externo, qualquer tipo de coisa, inclusive até representação de integração com o banco de dados, esse tipo de coisa, beleza? E os data objects, só observação, tá, gente? Tem gente que pensa, vou colocar esse elemento aqui, vai atrapalhar o meu diagrama. Os data objects não influenciam na execução do processo de vocês, mesmo quando vocês automatizam os processos, beleza? Pools. As pools, né, a pool representa, que é chamada de piscina, né, representa a área do processo. Então, quando falar de pool, lembre ali que é aquele quadrado, aquele retângulo, na verdade, né, que é a área do processo onde você vai desenhar tudo isso aí. As lanes são aquelas raias do meio e os fluxos são os caminhos e as interações que nós temos entre os elementos dos nossos processos. Beleza, falar um pouquinho de atividades. As atividades, elas representam o trabalho no tempo, tá? E um processo é uma sequência de atividades com um objetivo específico. As atividades, elas representam o trabalho a ser realizado para atingir este objetivo específico. Tá vendo ali embaixo, ó? Definir campanha de vendas, criar campanha de vendas, enviar campanha de vendas. São atividades, e observem uma coisa, né? São atividades que vão entregar um resultado no final, que no caso aí a gente já pode presumir, né, que é a campanha de vendas publicada, né? E as atividades vocês podem prestar atenção ali que sempre na primeira palavra ali para definir uma atividade, a gente tem um verbo, né? Definir, criar, enviar. Gente, por favor, nunca modelem um processo colocando uma atividade com nome operacionalização disso ou relação disso. Não. Uma atividade é um trabalho no tempo. Se é um trabalho no tempo, né, ela requer uma ação. E uma ação requer o quê? Requer um verbo. Então, nós temos ali definir, criar, enviar. Beleza? Aqui, nós temos os gateways, que são os portões, tá? Que eles alteram os caminhos. Então, os gateways, eles representam a alteração de caminho no nosso processo. E ele pode representar também alguma regra, decisão a ser tomada, e pode ser utilizado também para juntar os fluxos.
e ele é representado por um losango. Tá vendo ali, ó? É um losangozinho, aquele laranjinha ali. Esse é o nosso gateway. Agora, voltando aqui um pouquinho, em atividades, né? O primeiro elemento que nós vimos, eu quero ir aqui na ferramenta do Camunda Modeler para mostrar uma coisinha para vocês. Vocês conseguem ver a minha tela aí do nosso modelador do Camunda? Me dá um oi aí, se alguém consegue. Estão conseguindo ver as atividades? Alguém consegue me dar um... Opa, a Marta sim, Nicole sim, beleza. Então, olha só, gente. Isso aqui, né? Essas aqui são os tipos de atividades que normalmente a gente tem numa modelagem BPMN e que aqui a gente tem disponível no nosso Camunda Modeler, tá? Essa ferramenta é o Camunda Modeler. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta. E aqui a gente tem a representação das nossas atividades. Então, eu posso ter uma atividade de usuário, né, que é um user task, que representa sempre uma tela, um formulário do nosso processo. Eu posso ter uma atividade de envio de mensagem, né? Aqui a gente pode representar por um envio do e-mail, uma atividade de recebimento de mensagem, que é uma receive task, uma atividade manual, né? Quando é que eu utilizo uma atividade manual? Eu utilizo uma atividade manual quando eu estou modelando o meu processo ali, e ali eu sei que a pessoa vai executar aquela atividade e ela não vai entrar num sistema, ela não vai entrar em nenhum lugar automaticamente, ela vai fazer realmente, manualmente, tá? Aquela atividade, ok? Aqui nós temos uma outra atividade, que é a atividade de Business Rules, que são regras de negócio, né? Isso aqui é uma tabela de decisão, tá bom? É uma coisinha que a gente configura aqui na ferramenta que diz assim, olha, se chegar essa informação aqui, faça isso, tá bom? E aqui, uma atividade de serviço, onde eu posso chamar serviços externos. Eu acho que foi o Ivan, né, ou o Daniel, falou aí que trabalha muito com integrações, com RP e tal. Cara, esse carinha aqui, ó, é fantástico. Além desse carinha aqui, a gente tem várias outras formas também de fazer integrações aqui no nosso Camunda, tá bom? E aqui a gente tem o script test, o task, que é uma atividade de script, onde a gente escreve um determinado script ali de uma forma muito tranquila de se escrever e a gente consegue obter os resultados e obter as variáveis e informações do nosso processo. Beleza? Então, isso aqui, esse aqui é o conjunto básico de atividades que nós temos aqui no Camunda e que nós temos no BPMN, propriamente dito. Beleza? Então, tá bom. Então, eu expliquei aqui a respeito dos gateways, né, que são os portões que eles alteram os caminhos. E aqui eu vou voltar um pouquinho para o meu Camunda Modeler e mostrar para vocês aqui, ó. Esses aqui são os tipos básicos de gateways que nós temos na modelagem BPMN e que vocês conseguem representar tudo que vocês quiserem em termos de gateways, né, alteração de fluxo, com esses caras aqui. O primeiro deles é o gateway exclusivo. Esse gateway exclusivo, ele vai tomar sempre um caminho, tá? Estou puxando aqui já uma atividade, tá vendo? Ó? Ele vai tomar um caminho, vou diminuir aqui um pouquinho. Ele vai tomar um caminho sempre, ou outro. Ele pode até ter mais de 2 caminhos representados, mas ele sempre vai tomar somente um caminho, ok? Ou esse, ou esse, ou esse. Beleza? Essa é a ideia do gateway exclusivo, tá bom? Nós temos aqui, ó, o gateway paralelo. O paralelo, qual é a ideia dele? O paralelo, nós sempre vamos tomar... Opa, galera, parece que deu um probleminha aqui, mas já voltei, tá? Vocês estão me ouvindo? Alguém consegue me dar um oi aí? Agora voltou. Sim, sim. Ah, legal, legal. Vou voltar aqui para a nossa ferramenta, tá ok? Vou compartilhar a tela. Tá ok. Estão conseguindo ver de novo aí a minha tela? Sim. Beleza. Vocês conseguiram ouvir a explicação do gateway exclusivo? Sim. Show. Então, o gateway paralelo, como é que ele funciona? Eu posso ter quantas saídas eu quiser para esse gateway paralelo. E sempre quando chegar nele, ele vai pegar os 3 caminhos. Raimundo, Oi. Raimundo, Eu? você travou no meio da explicação do outro gate, do zero. No meio da explicação Seria bom, do exclusivo? seria bom fazer de novo exclusivo.
Ah, tá ok. Então, olha só, galera. Beleza. Como é que funciona o gateway exclusivo? Quando eu chego num gateway exclusivo, vamos supor, veio o meu caminho, cheguei no gateway exclusivo. Eu posso ter mais de um caminho aqui. Beleza? Eu posso ter 2, posso ter 3 caminhos, só que o gateway exclusivo, ele sempre vai tomar só um desses caminhos por vez. Ou esse, ou esse, ou esse, tá? Essa é a característica do gateway exclusivo. Normalmente, as pessoas usam gateway exclusivo somente com 2 caminhos. E, inclusive, colocam um caminho como default, que é o caminho padrão. Então, se eu não chegar aqui nesse gateway por esse caminho, que normalmente tem uma expressão, né, dizendo, olha, essa resposta lá do meu processo tem que ser verdadeira para chegar nesse cara. Aí, se eu não tiver essa resposta como verdadeira, ele pega o outro caminho aqui. Beleza? Entenderam, galera? Show? Show. Massa, massa. Vão me dando um feedback aí, tá? Só para saber se não caiu de novo aqui, alguma coisa assim, tá bom? Tá estranho Obrigado aqui. aí. Tranquilo. Então, vamos lá, ó. E o gateway paralelo, como eu estava explicando para vocês. O gateway paralelo é diferente do gateway exclusivo, que toma somente um caminho por vez. O gateway paralelo, quando chegar aqui, ó, ele vai tomar os 2. Ele vai abrir uma execução para cá e outra execução para cá do nosso processo. Por isso, o gateway paralelo sempre é bom que a gente tenha um gateway paralelo de união, aqui, de merge, né, que a gente chama de merge, união, para ele unir o caminho novamente e continuar a execução do nosso processo para frente. Tá ok? Então, essa é a ideia do gateway paralelo, tá? Ele sempre vai tomar todos os caminhos que ele tiver para frente ao mesmo tempo. Raimundo, posso ter mais de 2 caminhos para o paralelo? Posso sim, posso ter 3, 4, 5, quantos eu quiser. Logicamente que, por boas práticas de modelagem de processo, você não vai colocar um gateway paralelo com 10 caminhos, né? Porque, em termos de negócio, isso é muito complexo, né? Enfim, mas isso é boa prática, eu vou falar mais à frente para vocês de boas práticas. O gateway inclusivo, como que ele funciona o gateway inclusivo? Diferentemente do paralelo e do exclusivo, o inclusivo vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3 caminhos depois do gateway inclusivo. O gateway inclusivo é o seguinte, ele sempre vai avaliar aqui na setinha uma expressão. Se essa expressão for verdadeira, ele executa esse caminho. Se essa for verdadeira, ele também executa esse caminho. Se essa for verdadeira, ele também executa esse caminho. Então, ele tem característica de gateway exclusivo e, ao mesmo tempo, tem características também de gateway paralelo. Entenderam? Então, essa é a diferença do inclusivo. E o inclusivo também, assim como o paralelo, ele tem essa característica de ter, né, ali no final, né, um outro gateway do mesmo tipo, logicamente, né, inclusivo, para fazer a união dos caminhos novamente, né? Porque vamos pensar, a gente separa os caminhos e depois, para onde vão esses caminhos? Né? A não ser que eu finalize logo aqui, dizendo, depois de uma execução minha, dizendo, olha, aqui realmente era para finalizar. Mas, normalmente, a gente tem um gateway de união para receber todos os caminhos de volta e continuar a execução. Beleza? Então, tá. Então, Beleza. Uma perguntinha. pode falar. Esse segundo gate, ele é obrigatório ser igual ao primeiro? Ou eu posso usar um exclusivo aí, por exemplo? Ele é obrigatório ser igual ao primeiro, ou seja, o paralelo e o inclusivo, que são praticamente os únicos que têm essa característica, é obrigatório ele ser o mesmo, tá? Você não pode usar outro, ou no final você pode usar um complexo, que eu vou falar agorinha, tá bom? Vamos lá. O gateway baseado em eventos. Como é que funciona o gateway baseado em eventos? O gateway baseado em eventos, ele vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu só voltar aqui. Parará. Tá. Vou colocar ele aqui de novo. O gateway baseado em eventos. Tá aqui. Como é que ele vai funcionar? O gateway baseado em eventos, assim que chegar uma execução do meu processo, vamos supor que executou um monte de atividade que antes chegou nele. Quando chegou nele, a característica do gateway baseado em eventos é que ele vai esperar algum evento, né, normalmente mais de um evento na execução do processo. Ou seja, ele pode dizer assim, ó, meu processo, espera que
1 hora, e se nada acontecer dentro de 1 hora, você continua a execução para mim, tá? Aí ele vai e continua a execução. Ou eu posso falar assim, meu gateway baseado em eventos, quando chegar uma mensagem aqui, por exemplo, nota fiscal emitida, você vai seguir o processo novamente para frente e a gente vai dar continuidade. Ou eu posso falar assim, meu processo, quando chegar um sinal aqui, você recebe esse sinal e segue a execução. Tá vendo aqui que o gateway baseado em eventos, ele já é sugestivo? Ele diz, ou eu posso, ou eu, tá? Isso aqui, esses eventos, eles são exclusivos, tá bom, gente? O que significa isso? Que se der 1 hora e não tiver chegado essa mensagem, ou não tiver chegado esse sinal, eu vou executar aqui esse meu gateway, esse meu evento, né, na verdade, e aí vai seguir por esse caminho aqui e o meu processo segue. Esses outros aqui, eles não vão executar porque não chegaram essas mensagens aqui e nem esse sinal, tá bom? Raimundo, qual é a diferença de mensagem para sinal? Uma coisa muito importante. Estão me ouvindo? Dá um feedback aí, só para ver se a gente tá na vibe. Sim, sim. Show. Sim. Olha só, qual a diferença de mensagem para sinal? Eu não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei na imersão e eu vou explicar aqui de novo. Quando eu tenho um processo e eu tenho inicializações desse processo, eu tenho instâncias, né? Vamos supor que eu tenho um processo de cadastro de clientes. E aí, nesse meu processo, eu cheguei lá, preenchi o formulário para me cadastrar. E dei um enviar, né? Quando eu dei um enviar, iniciou o processo de cadastro de clientes e o meu cadastro, o cadastro do Raimundo, é uma instância do processo de clientes. Aí vamos supor que o Paulo foi lá e se cadastrou também, 2 instâncias. A instância do Paulo é diferente da minha instância, só que o processo é o mesmo. Então, o que acontece? Quando eu recebo uma mensagem, um processo, uma mensagem, um evento de mensagem, esse evento de mensagem, ele tem que corresponder a uma dessas instâncias, entendeu? Ele tem que corresponder especificamente a uma dessas instâncias. O sinal não, o sinal é um broadcast. Ele envia um sinal e todas as instâncias que tiver aquele sinal escutando ali, né, que normalmente a gente implementa também ali no Camunda com o recebimento de um web service, tá? Então, quando chegar no sinal, aquilo ali dispara para todo mundo. Então, mensagem é única, exclusiva, sinal é para todo mundo, beleza? E o gateway baseado em eventos, ele espera algum tipo de evento aqui no meio para ele continuar a execução. Show? Beleza? Dá um feedback aí, dá um oi, show! Show. Massa, massa. Obrigado, gente. Eu estou pedindo esse feedback justamente para saber se Ok. eu não passei muito. Beleza. Tá muito bom. Tá certo. Beleza, vamos lá. Ó. A gente vai fazer isso na prática daqui a pouquinho, só um minutinho. Raimundo, o gateway complexo, como é que ele funciona? Vocês lembram que eu falei que tanto o gateway inclusivo quanto o paralelo, eles precisam de um outro gateway ali no final para fazer a junção dos fluxos? Tá? Vou desenhar isso melhor aqui. Vamos lá para o paralelo. Eu tenho 2 caminhos em paralelo aqui no meu gateway. E lá, no final, eu vou ter um outro gateway, né, que vai ser um gateway de junção, e esse meu gateway de junção aqui, ele tem que ser um gateway paralelo, tá? Eu falei isso para vocês, né? Lá atrás. Vamos aqui, eu vou desenhar melhor isso aqui, porque tem que ficar bonitinho, né, gente? Se eu estou falando aqui de boas práticas, padronização, eu tenho que fazer um negócio aqui mais bonitinho também. Vamos lá. Legal. Show de bola. Então, olha só, eu tenho um gateway paralelo que disparou esses 2 caminhos e lá no final eu tenho a junção dele para eu continuar a execução do meu processo. Beleza? Vou diminuir aqui um pouquinho. Continuei a execução do meu processo, finalizei. O gateway exclusivo, ele vai vir justamente nesse último aqui de junção para o gateway paralelo ou para o gateway inclusivo. Beleza? Raimundo, qual é a diferença do complexo para o normal, né, desses 2? Para o normal desses 2, o que vai acontecer? Sempre quando eu
dividir a execução do meu processo, executar essa tarefa e essa, se essa aqui executar e chegar aqui primeiro, aqui a execução do meu processo vai esperar essa chegar também para dar continuidade ao processo. Se eu colocar um gateway exclusivo aqui, ó, ou um gateway complexo, na verdade, desculpe, o que eu vou ter que colocar aqui nesse gateway? Uma regra. Tá vendo essa abinha aqui, ó, Properties Panel? Eu vou até diminuir aqui, pá, legal. Ó, Properties Panel. Opa, abri o Properties Panel, tá vendo? Aqui, eu posso colocar aqui no meu gateway complexo, eu posso colocar algum tipo de regra, aqui em Listener ou em algum lugar, que eu posso dizer assim, ó, se esse cara aqui chegar e vamos supor que é um processo de compra e o valor da compra for abaixo de R$1.000, pode passar direto, não espera ser outra avaliação aqui não. Entendeu? Então, o meu gateway complexo aqui no final, para junção de fluxo, ele serve para expressar uma regra e continuar o fluxo, não precisando esperar todas as execuções chegarem aqui no gateway de junção. Show? Ouviram aí? Beleza? Entendido? Dá um feedback aí para mim, galera. Beleza. Massa, massa. Tranquilo, beleza. Massa, porque é o seguinte, gente, essa parte de gateway, ela é muito importante, muito importante. A maioria dos analistas de processo não sabem trabalhar corretamente com gateways. A maioria. Não se espantem, mas a maioria não sabe trabalhar, tá bom? Então, agora eu quero falar para você. Raimundo, Opa, pois uma não? perguntinha. Pois não? Se eu colocasse no lugar desse gate complexo esse outro exclusivo, né? Se eu Aqui? botasse um outro tipo, é possível ou não? Tem que usar um complexo para isso. Para automatização de processos, é possível. Para anotação também. Depende do processo, né? Exato, exato. É possível também, porque o gateway exclusivo de junção, ele vai só receber os fluxos aqui e vai seguir também. Ele vai ter a mesma característica desse cara. Só que por boas práticas, entendeu? Por boas práticas, o ideal é você usar assim. Tá? Boas práticas. Tá. Ah, se eu fizesse isso aqui, dependendo da minha implementação, iria dar pau no meu processo, erro? Não iria, tá bom? Mas por boas práticas, é isso. Beleza? Então, beleza, galera. Ó, falei de atividades, falei de gateway. Gateway é muito importante, por isso que eu passei um tempinho a mais aqui, tá bom? Vou falar de eventos. Como vocês já viram, nós temos alguns tipos de eventos, né? Eu mostrei para vocês lá. Deixa eu diminuir aqui. Inclusive, lá no Gateway baseado em eventos, eu mostrei para vocês alguns desses tipos de eventos, né? Eventos de mensagem, eventos de timer, eventos de escalation. Isso aqui eu não uso muito, tá bom? Só em algumas modelagens um pouco mais complexas e elaboradas. O gateway intermediário condicional, o de link. Esse de link é muito legal, que você manda para um determinado lugar do processo sem precisar ficar cruzando linhas, entendeu? É como se fosse um túnel. Então, eu saio daqui e chego aqui, tá vendo? Esse é o de throw. O throw eu estou enviando para um determinado link, e esse de catch eu estou recebendo naquele determinado link, tá bom? E aqui tem o compensation também, que é a mesma característica do escalation em termos de implementação um pouco mais elaborada. Quais são os principais tipos de eventos que a gente utiliza em um processo? Para evento de início, normalmente a gente utiliza esse evento de início do tipo nenhum, né, que ele não tem tipo nenhum, então ele inicia assim que eu peço para iniciar o processo. Eu posso utilizar o de mensagem para o start, tá vendo aqui que ele já me dá as opções? Eu posso utilizar o de timer, eu posso utilizar o de condicional e eu posso utilizar o de sinal. Raimundo, quais são os mais utilizados para iniciar um processo? O tipo nenhum e o tipo mensagem, tá? E o tipo de timer também, quando você quer iniciar um processo de tempos em tempos. Raimundo, quer dizer que eu posso programar a inicialização de um processo de tempos em tempos? Vamos supor que é um processo de auditoria, verificação? Posso. Eu posso configurar esse cara aqui, tá bom? Tem aqui, ó, time definition, duration, date, ciclo. Então, tem todas as formas de você definir aqui. Então, nós temos 3 tipos de eventos. Eventos de início, eventos intermediários, evento de fim.
O de início, já mostrei lá para vocês, ele tem aquelas opções, né? Que não são tantas opções quanto um evento intermediário, que tem mais opções. Estão vendo? Sinal, sinal de captura, sinal de lançamento, compensation, sinal de link de envio, sinal de link de captura, condicional, escalation, timer, mensagem de envio, mensagem de captura. Beleza? E o evento de fim. O evento de fim, eu posso ter também diferentes tipos de eventos, menos opções do que eu teria aqui no evento intermediário, mas tem mais opções do que eu tenho aqui no evento de início. Então, no evento de fim, que tem essa bolinha um pouco mais grossa, né? Eu vou ter ali a mensagem de fim com mensagem, o evento de fim com mensagem, o evento de fim com escalation, o evento de fim com erro. Raimundo, eu posso finalizar um evento, um processo com erro? Posso. Se for para um determinado caminho ali que indica um tipo de erro do meu processo, por exemplo, eu posso, finalize com erro aqui para mim. Tá bom? Compensation, final, evento de fim compensation, evento de fim do tipo sinal, e tem esse cara aqui, ó, que é muito interessante, o terminate and event. Esse cara aqui é um cara que vocês têm que prestar muita atenção. Quando vocês têm um processo que vocês modelam e que naquele processo vocês colocam esse tipo de evento de fim, isso quer dizer o seguinte, eu posso ter no meu processo 500 instâncias ao mesmo tempo. 500 instâncias, ou seja, vamos supor que aquele processo lá de cadastro de clientes, eu tenho 500 clientes no meio do processo se cadastrando. Se em uma determinada situação que não finalizou o processo direitinho ainda para uma instância, né? Quer dizer, que não finalizou para a maioria das instâncias, mas que finalizou para uma determinada instância, se eu colocar o evento de fim terminate, eu finalizo todas essas instâncias, todas as outras. Tá vendo? Muita gente não sabe disso. E é uma característica muito perigosa desse evento terminate. E é uma coisa muito útil também, porque às vezes tem um tipo de situação no processo que eu falo assim, cara, esse processo aqui, ele chamou um processo dentro dele, que chamou outro processo dentro dele, que chamou outro processo dentro dele, ou seja, ele tem vários subprocessos sendo chamados, e se der esse tipo de situação, eu tenho que matar todas as instâncias dos meus processos para dentro também. Aí eu utilizo esse cara, entendeu? Então, essa é uma característica muito, muito perigosa desse carinha e muito útil também, dependendo do cenário. Beleza? Então, eventos. Galera, atividades, gateways, eventos, que são os mais complicados aqui, mais complexos, tá? Data objects. Data objects são só representações do nosso processo. São objetos de dados. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu tenho um processo que iniciou, vou diminuir aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Processo que iniciou, esse processo lá, vamos supor, igual a gente tem um exemplozinho que eu fiz para vocês, que a gente vai rodar agora, tem um solicitar compra, que é um processo de compras, né? E aí, o que eu posso ter de objeto de dados entrando aqui para esse solicitar compras? O próprio orçamento, né? Orçamento. Esse cara aqui, ele é um objeto de dados representando o orçamento que está entrando aqui na nossa atividade solicitar compra, tá? Raimundo, isso aqui influencia na execução do meu processo? Dá erro, alguma coisa? Tem implementação nele? Eu até tenho aqui, ó, no Camunda eu tenho um listener aqui, mas normalmente a gente não tem implementação nesses caras, tá? E esses caras não vão influenciar na execução do meu processo. Raimundo, você tem aqui um serviço automático que grava compra no banco de dados. Gravar compras, lembra lá que eu falei do verbo? Gravar compras no banco de dados. Esse cara pode estar associado a esse objeto de dados que representa um banco de dados, dizendo banco de dados corporativo de clientes. E aí eu represento direitinho e quem bateu o olho nesse meu processo vai ser que vai ver que eu preciso de orçamento para solicitar compra e depois que ele grava a compra no banco de dados, ele vai para o banco de dados corporativo de clientes. Olha só como é que a coisa vai tomando, né? Tomando forma no nosso processo. Se você utilizar todos esses elementos e utilizar da forma correta, o seu processo ele fica legível até para uma criança de 5 anos, tá? Se souber ler, é claro, né? Mas fica legível até para uma criança de 5 anos, beleza? Então,
essa é a função dos Data Objects. Pool. O que é uma pool? Né? Voltando lá na nossa apresentação, né? A gente falou aqui de gateways, falamos de eventos, falei de Data Objects, agora vamos falar de pools e lanes. O que é uma pool, gente? Uma pool é a piscina do meu processo. Normalmente, uma pool recebe o nome do processo. Tá vendo aqui? O nome do processo. Então, aqui numa pool de um processo, eu vou colocar aqui processo de, por exemplo, de compra, né? Processo de compra. Então, a pool, ela representa esse meu processo como um todo. Beleza? Todo mundo me ouvindo? Feedback? Show? Sim, estamos ouvindo. Massa. Ouvindo. Beleza, então a pool representa o processo. Raimundo, o que você vai fazer aqui dentro? Modelar o meu processo, né? Trazer os elementos e tal, colocar minhas lanes, que é o nosso próximo elemento. O que é uma lane? Eu tenho a pool, que é esse cara todo aqui, ó, de fora, né? Esse cara todo aqui de fora, esse todo aqui de fora, e tem as lanes. O que são as lanes? São essas raias aqui, gente, ó. Essas raias. Tem a de cima, papel 1, papel 2, papel 3. Raimundo, dá um exemplo aí pra gente. Beleza. A minha pool é o processo de compra. O meu papel 1 é o solicitante. Tá vendo que é um papel solicitante. Pode ser, vamos supor que é uma empresa isso aqui, pode ser qualquer pessoa de qualquer departamento que vai entrar aqui com o papel de solicitante, tá? Papel 2, opa, é quem avalia essa solicitação de compra. Vamos imaginar assim. E quem avalia essa solicitação de compra? É o coordenador de compras. É um papel também, tá vendo, gente? A gente sempre tem que colocar aqui papéis nas lanes, tá ok? E o papel 3? Ah, é o cara, esse cara que vamos supor que avalia, né? Esse aqui, ó, solicitar compra. Esse aqui, avaliar compra. E esse aqui, aprovar compra. E esse aqui poderia ser quem? Gerente financeiro. Show de bola? Então, eu tenho a pool, que representa a minha piscina do meu processo, as lanes, que representam os meus papéis do meu processo. Beleza? Ficou claro isso aí, galera? Dá um ficou. Então, show. Ficou. Massa. Show. Então, olha só. Falamos de atividades, gateways, eventos, data objects, pool, lanes. E agora eu vou falar de fluxos. O que são fluxos? São essas setinhas que a gente utiliza no nosso processo para utilizar uma coisa a outra. Nós temos 3 tipos de fluxos. Fluxo de sequência, que é esse da setinha toda pretinha, preenchida, que a gente liga um elemento ao outro dentro do mesmo processo, dentro da mesma pool, tá? Fluxo de sequência. Essa setinha se chama fluxo de sequência e liga elementos no mesmo processo. Essa outra setinha aqui, ó, tá vendo? Pontilhadinha, com a seta aberta, isso aqui a gente chama de associação. Eu associo um objeto de dados à minha atividade. Tá vendo? Associo um objeto de dados ao meu elemento e utilizo uma associação. Tá? Fluxo de sequência, elementos da mesma pool, da mesma piscina. Associação para ligar um objeto de dados a uma atividade. Raimundo, e esse cara aqui, né? E esse cara aqui? Esse cara aqui, só mostrar aqui para vocês, tá? Na apresentação. Aquele cara ali, ó, o fluxo de mensagem, esse cara, ele representa o fluxo das mensagens entre emissor e receptor e normalmente, tá? Por isso que eu estou indo lá para o Camunda para mostrar para vocês. Essa característica desse cara aqui acontece de um processo para outro, tá? Ó, tá vendo aqui que eu tenho a setinha mais pontilhada, mais, né, o pontilhadinho um pouco mais, não é um ponto, né? É uma risquinha aqui, tá vendo? E ele tem a pontinha fechada aqui. Então, ele liga o quê? Ele liga uma piscina, um processo a outro processo. Uma piscina a outra piscina. Tá vendo? Então, fluxo de sequência, fluxo de mensagem e associação. Beleza? Antônio, Opa. posso falar? Pode falar, Raimundo. Raimundo, perdão. Tranquilo. Cada pool é a piscina, né? Isso. E o conjunto desses 2 pools, eu posso chamar como?
São dois processos diferentes, tá? São dois processos diferentes. Normalmente a gente faz Entendi. isso para quê? Quando eu quero, por exemplo, vamos supor que eu tenho um processo aqui que realmente que é um processo de compra. Não, tá vendo? Ó, eu tenho aqui, processo de compra. Eu tenho aqui um processo de compra aqui embaixo e eu quero representar lá em cima um outro processo que não é de responsabilidade da nossa empresa, que seria lá um processo de licitação, processo de licitação, tá bom? Vamos supor aqui, ó, processo de licitação, que é outra empresa que cuida, ou outra filial, ou outra, entendeu? E eu quero representar que quando chegar uma mensagem desse cara lá, seja por ofício, por e-mail e tal, eu inicio o meu processo de compra aqui. Tá entendendo? Ah, entendi. Entendi. É para isso que funciona essa questão aqui do fluxo de mensagem, para representar esse tipo de coisa, tá? Já teve modelagem, gente, que eu já fiz esse tipo de representação, e inclusive eu automatizei esse cara falando o seguinte, ó, esse aqui vai representar o processo de cima que se comunica com o que eu quero automatizar realmente, e esse cara aqui não vai ser executável. Aí eu faço a publicação lá no Camunda, ele mostra os dois processos, só que esse aqui não é executado. Só esse aqui que é executado, que eu marco ele aqui como executável. Obrigada, tá? Beleza, show de bola. Raimundo, Só no caso de processo. qual a diferença da sete em preto? Peraí, tem outra pessoa falando? Pode falar, Paulo, depois eu pergunto. Qual a diferença de fazer a setinha em preto ou ela vazada, né? Essa aqui? É porque é tracejado, é isso? Essa no segundo, no processo de compra, quando você transfere, ela é sempre vazada, ela pode ser também sempre quando você puxar uma comunicação, tá vendo a setinha aqui, ó? Sempre quando você puxar uma comunicação de um processo para o outro, ele vai puxar aquela setinha do tipo fluxo de mensagem, entendeu? Tá vendo? Sempre. Tá. Sempre. Então, agora, se eu puxar daqui, ó, que é aquele mesmo cara, não é? Mas ele sabe que eu estou dentro do mesmo processo, de um elemento para outro, ele vai puxar o fluxo de sequência. Então, fluxo de sequência, fluxo de mensagem, associação. Fluxo de sequência para se comunicar dentro do mesmo processo, fluxo de mensagem para se comunicar entre um processo e outro processo, associação para associar um tipo de objeto de dados. Beleza? Show? Beleza. Show. Aí, uma coisa que legal, muito importante, subprocesso. Raimundo, quando é que eu tenho um subprocesso? Quando eu tenho mais de uma atividade que vai ser executada dentro de uma atividade. Opa! Raimundo, que coisa esquisita. Vamos lá. Subprocesso. Se uma atividade possui outras atividades dentro dela, então ela é um subprocesso, ela é um processo em si, né, que pode ser reutilizável, eu vou falar jazinho disso, ou ela é um subprocesso embutido dentro daquele mesmo processo. Caso não tenha outras atividades dentro, ela é uma atividade. Beleza? Como que eu posso explicar isso aqui para vocês, né? Melhor, tá? Olha só, vamos supor que eu tenho uma atividade aqui e você está modelando essa atividade, você está modelando o processo e tal, você chega aqui e você fala, não, aqui nessa atividade eu vou ter aqui uma atividade de avaliar cadastro e realizar auditoria contábil. Opa, peraí. Você está colocando aqui duas atividades numa mesma atividade? Cara, ou você tem duas atividades separadas, ou isso aqui vai ser um subprocesso, tá? Ou você tem duas atividades separadas aqui, uma de avaliar cadastro e outra de realizar auditoria contábil, ou você vai ter aqui, ó, um subprocesso. Tá vendo que eu arrastei aqui, ó? Tem esse carinha aqui, ó, Create Expanded Subprocess. O Expanded Subprocess é o subprocesso embutido, tá bom? Que eu vou falar jazinho a característica de embutido, reutilizável e baseado em eventos para vocês. Mas, o que seria aqui? Eu teria uma atividade avaliar cadastro e uma outra atividade realizar auditoria contábil, e aí eu finalizaria meu processo aqui, e o meu processo inicial que começou aqui, ó,
ele iria fazer isso, chegar no meu subprocesso, né? Iniciar a execução, deixa eu fechar isso aqui, tá? O meu subprocesso iria executar as atividades dele aqui, finalizar. Quando ele finalizasse, eu poderia continuar o meu processo aqui e finalizar o meu processo completo. Esse aqui, ó, seria o meu processo completo, esse aqui todo, e aqui eu teria um subprocesso embutido. Ah, Raimundo, eu estou começando a entender embutido porque ele está dentro do mesmo processo, né? É isso mesmo. Eu só quis separar aquela etapa de avaliação, né? Que a gente tinha escrito lá, de avaliação de cadastro e auditoria contábil, eu só quis separar em um subprocesso separado aqui, né? Posso até identificar ele aqui, ó, subprocesso, avaliação e auditoria. Beleza? Show? Então, olha só, quais são os 3 tipos de subprocessos que eu tenho? Esse embutido, que eu acabei de explicar para vocês, que é esse carinha que está representado aqui em cima, ó, subprocesso embutido, tá? O subprocesso reutilizável. Raimundo, o que é esse cara? Eu tenho um processo que ele vai chegar aqui, aí eu vou falar assim, no caso aqui do Camunda, né? O processo que está automatizado, chama para mim um outro processo BPMN com o nome de, vamos supor que eu estou em um processo de compras, chama lá o meu processo de avaliação de cadastro. Aí eu coloco avaliar cadastro. Aí ele vai chamar o meu processo reutilizável chamado avaliação cadastro. Tá vendo? Para isso funcionar na automatização, obviamente, eu tenho que ter publicado um processo com esse nome aqui. Senão, quando ele chegar aqui e falar, opa, vim aqui chamar esse cara, mas esse cara não existe. Aí ele vai dar erro. Beleza? Então, subprocesso embutido, subprocesso reutilizável, que ele vai chamar um outro processo que está esperando uma chamada de qualquer outro processo ou qualquer outra integração. Beleza? E nós temos aqui um cara muito interessante chamado subprocesso baseado em eventos. Esse cara, ele é executado em um processo quando algum evento acontece. Um evento de erro, um evento de timer, cadê? Ó, um evento de timer, um evento de mensagem. Esses são os principais, timer, mensagem e erro, tá ok? São os principais. Quando acontecer uma determinada mensagem, puf, esse cara é executado. Quando acontecer um determinado erro, puf, esse cara é executado. Quando passar um determinado período de tempo, esse cara é executado. Raimundo, você está querendo dizer que você pode ter algo desse tipo aqui, então? Deixa eu criar um processinho aqui, rapidinho, BPMN, diagrama. Você está querendo dizer que você está modelando o seu processo aí, né? Beleza. Esse cara está dentro da minha pool, né? Criei uma pool aqui para esse processo, já arrastei ali para cima. Você está dizendo que na execução desse meu processo, eu posso ter aqui um subprocesso, vou até copiar aquele lá, tá, galera? Uma coisa muito legal do Camunda Modelo é que você seleciona aqui, ó, dá um Ctrl+C, vem aqui para o seu outro diagrama e dá um Ctrl+V, ó. Olha que legal. Você está querendo dizer que esse meu subprocesso aqui, que eu arrastei como um subprocesso, só que eu mudei o tipo dele aqui, né? Antes ele estava assim, ó, subprocesso. Aí eu mudo ele para Event Subprocess. Você está me dizendo que quando você cria esse cara como um subprocesso baseado em eventos, ele pode ser acionado aqui por qualquer um desses eventos, por exemplo, um evento de mensagem? É isso mesmo. Um evento de mensagem ou um evento de erro. Vamos supor, erro. Erro Start Event, nesse processo baseado em eventos, e vamos supor que em uma execução desses caras aqui, ó, eu tenha um erro que aconteceu na execução dessas tarefas aqui. Vamos supor que eu tenha aqui solicitar compra e aqui eu tenho verificar cadastro. Só que esse verificar cadastro meu aqui, ele vai no site da Receita, por exemplo, ou no site da CDL, né, Câmara de Dirigentes Logistas, não sei, no serviço. Só estou dando um exemplo para vocês. Ele foi lá, só que o serviço, aquele web service que ia dizer se o cadastro daquele cara, se a compra daquele cara com aquele CPF está ok, se o cadastro dele está ok lá na Câmara de Dirigentes Logistas, esse serviço, vamos supor que ele esteja fora. Opa, aconteceu um erro aqui.
porque não achou o serviço e o nosso processo automatizado vai dizer, ô, cara, tem um erro aqui. Quando ele diz que tem um erro, o próprio mecanismo da modelagem já vai saber que esse erro executou e ele vai executar o que a gente quer fazer aqui, ó. Legal? Entenderam? Essa é a característica do subprocesso baseado em eventos. Se eu tenho um evento que acontece aqui no meio, ele captura aqui, porque esse subprocesso é baseado em eventos, e aí a gente inicia a execução aqui e vai para frente. Show? Beleza, galera? Deixa eu tirar uma dúvida. Opa, põe não. Por exemplo, se for um evento de sinal ali, né? A gente consegue configurar lá em cima, por exemplo, verificar cadastro, não aprovei o cadastro. Aí eu poderia colocar um sinal e disparar esse evento de baixo. Poderia. Poderia sim. Configuraria lá na atividade do verificar, então. Você poderia configurar na atividade do verificar, você poderia chamar esse cara aqui de várias formas. Observem que esse cara aqui, ó, eu posso dizer aqui no meu processo, ó, quando eu vou configurar, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas quando eu vou configurar aqui, ó, Global Signal Referenced, tá vendo aqui? Você tem que colocar uma referência para esse sinal e dizer o seguinte, o Camunda, no caso aqui do Camunda, né? Quando chegar, por exemplo, o sinal cadastro inválido, quando chegar esse sinal aqui, né, esse tipo de sinal aqui, ele vai disparar esse cara, e lembrem-se que sinal dispara para várias instâncias do mesmo processo, tá? Lembra que é broadcast? Então, normalmente, quando eu quero referenciar uma única instância desse cara, eu utilizo aqui uma mensagem, que aí, a mensagem que eu colocar aqui, por exemplo, ela vai ser única para aquela instância que está executando, tá? Mensagem 1, beleza? Mas é exatamente isso, tá, Marta? Aconteceu alguma coisa aqui, meu subprocesso baseado em evento viu que tem um sinal, opa, ele vai executar, tá? Normalmente a gente utiliza isso aqui para fazer controle de erros no processo, controle de chegada de mensagem inesperada em processo, tá bom? É assim que a gente utiliza. Show? Beleza?